Hoje, nesse Dia dos Pais, eu me sinto extremamente feliz e emocionado em trazer até vocês a história espiritual de um espírito que veio lá de Sírios, aqui no nosso planeta, encarnou com a gigantesca missão de ser o pai do maior homem que já caminhou pelo nosso planeta, que foi Jesus Cristo. José, que teve um papel tão importante na vida terrena e na missão do nosso mestre. Eu vou mostrar para vocês aqui também qual foi a reação de Jesus quando José desencarnou. Olha, pessoal, é simplesmente emocionante. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Se prepare para uma super dose de emoção aqui hoje, uma história linda de um ponto de vista pouco conhecido. Eu me emocionei várias vezes ao fazer as pesquisas para a produção desse vídeo. A história de José, o carpinteiro, contada por vários mentores espirituais como Ramatiz, Miramês, Emmanuel, além de um evangelho apócrifo encontrado no Egito. E vocês, pais, recebam o meu mais sincero abraço, o meu mais carinhoso abraço nesse Dia dos Pais, que a história de amor de José possa inspirar vocês a seguirem nessa missão espiritual linda que é a paternidade. Parabéns, mamães, que também fazem o papel de pais, né, muitas vezes. Parabéns a todos que dedicam o seu amor a alguém que a espiritualidade colocou aos seus cuidados. Para você que hoje tem o pai já na espiritualidade, nada de tristeza. Pense nele apenas com amor para que ele receba apenas amor nesse dia. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E eu queria te convidar a conhecer o meu outro canal, o Mapa Mental. O link está aqui na descrição, tem vídeo bacana lá. Então vai lá, pessoal, se inscreva, eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo. Valeu, pessoal! É muito gratificante, pessoal, poder falar com vocês sobre José, esse espírito que aqui encarnou com a imensa missão de ser o pai do nosso mestre Jesus. José, que é muito pouco citado no cristianismo, todos nós sabemos disso, ele passou pelo nosso planeta praticamente em silêncio, mas nos deixou grandes exemplos de amor. Nós sabemos que José é um espírito proveniente de Sírios. Não apenas ele, mas vários outros que vieram encarnar na Terra e ajudar o nosso Mestre Jesus na sua missão. Inclusive Maria também era de Sírios. Isso porque foram escolhidos a dedo esses espíritos que possuíam as melhores características, os traços de caráter corretos para dar o suporte necessário ao nosso Mestre Jesus. E da mesma maneira, nós sabemos que José não era um espírito tão evoluído assim como Maria, mas é interessante porque os dois já reencarnavam juntos há muito tempo. Ele ainda tinha alguma necessidade de encarnação em um planeta inferior. Nós não sabemos porquê, mas sabemos que era necessário ao progresso dele. Mas ele era a pessoa certa a quem a espiritualidade confiou a proteção de Jesus durante a sua infância e a juventude e também a proteção de Maria. José era um homem de retidão, de bondade, de justiça e de sabedoria. Era um homem religioso, seguia as leis mosaicas, mas sem o fanatismo religioso que nós vemos em algumas pessoas, inclusive nos nossos dias.
Tudo isso, pessoal, essas características dele foram importantíssimas porque Jesus encarnou aqui no nosso planeta como uma fonte de luz, como uma fonte de bondade e como uma fonte de amor para toda a humanidade terrestre. E todo esse amor transbordava do nosso Mestre desde sempre, mas a espiritualidade programou a sua missão quando ele já estivesse na maturidade. E coube a José, então, segurar esse ímpeto do nosso Mestre durante a infância e a juventude. José fazia parte da comunidade dos essênios, uma comunidade que preferia viver afastada da sociedade porque já naquela época o materialismo reinava entre as pessoas. Maria também passou a fazer parte da comunidade dos essênios após se casar com José, e o nosso Mestre Jesus também fez parte da comunidade dos essênios. Inclusive, era uma comunidade que acreditava e pregava a reencarnação. A jovem Maria ficou órfã aos 15 anos de idade, muito jovem, né, pessoal? Sendo que a diferença do desencarne dos pais dela foi de meses. Então, ela foi viver no grupo de virgens 2 anos, aprendendo e se dedicando ao ofício de tecelã, ofício que ela demonstrou um grande talento. Maria era médium e ela sempre tinha contato com os mentores espirituais. Em um desses contatos, o espírito Gabriel, que foi o mesmo que anunciou a ela a gravidez de Jesus, ele disse que quando chegasse a hora, Maria deveria se casar com um homem mais velho, um homem viúvo. Isso já foi a espiritualidade tentando encaminhar Maria até José para que a missão fosse cumprida, porque mesmo eles sendo espíritos evoluídos,